Existe um comportamento que está te mantendo pequeno. E você ainda chama isso de ser gente boa. Parece leve, parece correto, parece até admirável. Mas, na prática, está te enfraquecendo todos os dias. Está drenando sua energia, tirando seu foco e, principalmente, destruindo o respeito que as pessoas poderiam ter por você. E o pior é que isso acontece em silêncio. Ninguém te avisa, ninguém te corrige. Porque para o mundo, quanto mais você aceita, mais fácil você se torna. E talvez você já tenha sentido isso. Você ajuda, você cede, você evita conflito. E mesmo assim não é valorizado. Não é levado a sério. Não é respeitado como deveria. Isso não é coincidência. Isso é padrão. Presta atenção nisso agora, porque essa pode ser uma das viradas mais importantes da sua vida. Você não está sendo desrespeitado por falta de valor. Você está sendo desrespeitado porque não está impondo limites. Existe uma diferença brutal entre ser gentil e ser permissivo, entre ser educado e ser fraco, entre ajudar e se anular. E a maioria das pessoas não percebe quando cruza essa linha. Elas começam bem, querendo agradar, querendo manter a harmonia, querendo evitar problemas. E quando percebem, já estão presas em um ciclo onde sempre cedem, sempre aceitam, sempre dizem sim. E quem vive dizendo sim para tudo, perde poder. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes aceitou algo que te incomodava só para evitar desconforto? Quantas vezes ficou em silêncio quando deveria ter se posicionado? Isso parece pequeno no momento, mas se acumula. E esse acúmulo constrói uma imagem de alguém que pode ser pressionado, que pode ser ignorado, que pode ser ultrapassado. E as pessoas percebem isso, mesmo que não saibam explicar. Porque comportamento comunica mais do que palavras. Existe uma verdade que muita gente evita encarar. O mundo testa você o tempo todo. Testa seus limites, sua postura, sua firmeza. Não de forma consciente, mas constante. E cada vez que você cede sem necessidade, você ensina como quer ser tratado. Cada vez que você aceita algo que não deveria, você reforça um padrão. E esse padrão vira regra. Depois, quando você tenta mudar, parece estranho. As pessoas reagem. Porque você sempre foi diferente. E aí entra o ponto que separa quem evolui de quem permanece preso. A coragem de sustentar o desconforto. Impor limites é desconfortável. Dizer não é desconfortável. Se posicionar é desconfortável. Mas é exatamente esse desconforto que constrói respeito. Porque respeito não nasce de quem agrada a todo mundo. Nasce de quem tem clareza, firmeza e consistência. De quem sabe o que aceita e o que não aceita. De quem não negocia a própria paz para manter uma falsa harmonia. E isso não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com responsabilidade. Talvez você tenha aprendido que ser uma boa pessoa significa sempre ceder, sempre ajudar, sempre estar disponível. Mas isso é incompleto. Ser uma boa pessoa também significa se respeitar, proteger sua energia, definir limites claros. Porque se você não fizer isso, ninguém fará por você. E com o tempo, você vai se sentir esgotado, frustrado e preso em situações que você mesmo permitiu. Existe um momento específico em que tudo muda. Não é quando você se torna mais duro, nem quando você começa a afastar todo mundo. É quando você passa a escolher. Escolher quando ajudar, quando recusar, quando falar, quando se calar. Essa escolha consciente cria uma postura diferente. Uma postura firme. E postura firme gera respeito. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Impor limites não é um evento, é um padrão. Não adianta se posicionar uma vez e depois voltar ao antigo comportamento. Não adianta dizer não hoje e amanhã aceitar tudo de novo. O respeito nasce da consistência, da repetição, da clareza mantida ao longo do tempo. E isso exige disciplina emocional, porque na prática você vai ser testado. Pessoas vão tentar ultrapassar seus limites. Vão insistir, vão pressionar, vão questionar. E nesses momentos, sua mente vai querer ceder para evitar conflito. Vai querer voltar ao padrão antigo. E é exatamente aí que você precisa se manter firme. Não com agressividade, mas com clareza. Não com justificativas longas, mas com decisão.
E isso muda a forma como você se comunica. Você para de explicar demais. Para de se justificar o tempo todo. Para de tentar convencer todo mundo. E começa a ser direto. Simples. Objetivo. E isso tem muito mais força do que qualquer discurso longo, porque transmite segurança. E segurança gera respeito. Existe também uma mudança interna importante. Quando você começa a impor limites, você se sente diferente, mais leve, mais centrado, mais no controle, porque você não está mais se anulando para agradar. Você está alinhado com o que realmente quer. E isso aumenta sua confiança. Não aquela confiança baseada em opinião externa, mas uma confiança interna, sólida. E com o tempo, isso transforma seus relacionamentos. Pessoas que não respeitam seus limites começam a se afastar. E isso pode parecer negativo no começo, mas não é perda, é filtro, porque abre espaço para relações mais saudáveis, mais equilibradas, mais verdadeiras, onde existe respeito mútuo. Agora deixa eu te falar algo direto. Se você continuar evitando esse desconforto, nada muda. Você pode melhorar sua rotina, seus hábitos, seu foco, mas se não resolver isso, sempre vai existir um limite para sua evolução, porque você vai continuar sendo puxado, pressionado e drenado. E isso trava qualquer progresso real. Mas se você decide mudar, mesmo que aos poucos, tudo começa a se ajustar. Começa com pequenas coisas. Um não aqui, um posicionamento ali, um limite claro em uma situação específica. E essas pequenas mudanças criam um novo padrão. E esse padrão constrói uma nova realidade. Talvez você esteja pensando que isso pode afastar pessoas, gerar conflito, criar desconforto. E pode mesmo. Mas a pergunta é: você prefere um desconforto temporário agora? Ou uma frustração constante depois? Porque evitar o desconforto de hoje é o que mantém o problema vivo amanhã. Existe uma frase que resume tudo isso. Quem não impõe limites, vive nos limites dos outros. E isso é exatamente o que você precisa quebrar. Você precisa sair desse padrão de aceitação automática e entrar em um padrão de escolha consciente. E isso exige prática. Não vai ser perfeito no começo. Você vai errar, vai ceder em alguns momentos, vai voltar ao antigo comportamento. Mas o importante é continuar. É manter a intenção, a consciência e a prática. Porque com o tempo, isso se fortalece. Vira natural. Vira parte de quem você é. E quando isso acontece, você não precisa mais se esforçar para impor limites. Você simplesmente vive assim. E as pessoas percebem, respeitam, se ajustam. Porque agora existe clareza, existe firmeza, existe postura. Agora pensa nisso com sinceridade. Onde você está se anulando hoje? Onde você está dizendo sim quando deveria dizer não? Onde você está aceitando algo que te incomoda? Essas respostas mostram exatamente onde você precisa agir. E a ação começa simples. Na próxima situação em que você sentir aquele desconforto interno, aquela vontade de dizer não, respeita isso, não ignora, não empurra, escuta e se posiciona. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável. Porque é assim que você começa a mudar. E com o tempo, você vai perceber algo muito claro. Sua energia aumenta, seu foco melhora e o respeito aparece. Não porque você pediu, mas porque você construiu. Se você chegou até aqui, algo fez sentido para você. Talvez você tenha percebido padrões que nunca tinha observado. Talvez tenha identificado situações que precisa mudar. E isso já é um passo importante. Agora é prática. Agora é decisão. Agora é ação. Se essa mensagem te pegou de verdade, comenta aqui. Eu imponho limites. Isso não é só um comentário. É um compromisso com uma nova postura. E se você quer continuar evoluindo, fortalecendo sua mente e construindo uma presença mais firme e respeitada, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui você não vai aprender a agradar mais. Vai aprender a se posicionar melhor. E nunca esqueça, quem não define seus limites, vive preso nos limites dos outros.